As pirâmides são mais do que tumbas. São símbolos de poder, de crença religiosa, de uma sociedade que dedicou corpo e alma à sua criação. Essas magníficas estruturas permanecem como um testemunho do legado dos faraós. Junte-se a nós em uma jornada através do tempo para descobrir os segredos das pirâmides. E não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Das pedreiras onde as pedras foram cortadas até as câmaras escondidas em seu interior, exploraremos os mistérios dessas maravilhas antigas. As pirâmides do Egito representam não apenas os faraós, mas também as milhares de mãos que trabalharam incansavelmente para trazê-las à existência. A força de trabalho era composta por agricultores, artesãos e operários egípcios, não por escravos. Eles eram organizados em guildas, recebiam rações e moradia, e tinham oportunidades de progresso. Registros antigos revelam suas vidas, nomes e rotinas diárias. A construção das pirâmides era um dever sagrado, conectando-os ao divino. Para entender a vida dos construtores das pirâmides, devemos ir além da sombra das próprias pirâmides e mergulhar no coração da sociedade egípcia antiga. A força vital dessa civilização era o rio Nilo, cujas cheias anuais depositavam um lodo fértil que sustentava a agricultura e uma população próspera. Era ao longo das margens deste rio que a maioria dos egípcios vivia. Suas vidas eram ligadas aos seus ritmos. A agricultura formava a espinha dorsal da economia egípcia, e a maioria dos construtores das pirâmides seriam agricultores que dedicavam uma parte do ano a trabalhar nos projetos do faraó. Durante a época anual de inundação, quando seus campos estavam submersos, esses agricultores estavam disponíveis para serem recrutados para projetos reais. Esse sistema, conhecido como trabalho corvée, permitia que os faraós mobilizassem uma grande força de trabalho sem interromper a produção agrícola. Além da agricultura, a sociedade egípcia antiga possuía uma gama diversificada de artesãos e operários qualificados. Pedreiros, carpinteiros, metalúrgicos, escribas, artistas. Suas habilidades eram essenciais para o funcionamento da sociedade e eram altamente valorizadas. Esses trabalhadores qualificados viviam em vilas e cidades, muitas vezes perto dos canteiros de obras reais, onde podiam aprimorar seu ofício e contribuir para os projetos monumentais dos faraós. A construção das pirâmides não foi apenas um feito de engenharia, mas também um testemunho do poder da colaboração humana. Exigiu um sistema complexo de organização, logística e comunicação para coordenar os esforços de milhares de trabalhadores, transportar blocos de pedra maciços por vastas distâncias e montá-los com precisão surpreendente. Esse grande empreendimento promoveu um senso de unidade e propósito compartilhado entre os egípcios, unindo-os a serviço de seu faraó e seus deuses. A força de trabalho era organizada em equipes, cada uma liderada por supervisores experientes que supervisionavam o trabalho e garantiam sua qualidade. Essas equipes competiam entre si, com seu orgulho e reputação em jogo, levando-as a realizar feitos cada vez maiores de engenharia e arte. Esse espírito de competição, aliado ao conhecimento de que estavam contribuindo para um projeto de significado duradouro, alimentou sua dedicação e os impulsionou a alcançar o que parecia impossível. A vida no canteiro de obras não era isenta de dificuldades. O trabalho era fisicamente exigente, as horas longas e o calor do deserto implacável. No entanto, em meio aos desafios, prevalecia um senso de camaradagem e propósito compartilhado. Os trabalhadores formavam laços de amizade, apoiavam-se mutuamente e encontravam consolo em refeições, canções e histórias compartilhadas. As pirâmides, erguendo-se pedra por pedra, tornaram-se um símbolo tangível de seu esforço coletivo, um testemunho do poder duradouro da colaboração humana.
A construção das pirâmides reflete as profundas crenças religiosas dos antigos egípcios. Para eles, a morte era uma transição para a vida após a morte. As pirâmides eram portais para a vida após a morte, protegendo o faraó. As câmaras eram adornadas com esculturas e inscrições simbólicas. Essas decorações guiavam e protegiam a alma do faraó. As pirâmides simbolizavam os raios do sol, elevando a alma ao deus Ra. A construção das pirâmides era um ato de fé e devoção. Monumentos que simbolizavam crenças religiosas e esperança de imortalidade. Eles buscavam homenagear seus faraós e garantir seu lugar no ciclo eterno. A construção das pirâmides mostrou a capacidade dos antigos egípcios de superar desafios com tecnologia limitada. Nas pedreiras, trabalhadores habilidosos extraíam blocos colossais de calcário. O cobre era o metal preferido dos antigos egípcios. Suas ferramentas simples eram manejadas com notável habilidade. Moviam pedras colossais pela paisagem do deserto, usando trenós de madeira, rolos, alavancas e cordas. O transporte dos blocos maciços de pedra foi apenas o primeiro obstáculo. O próximo desafio era levantar essas pedras colossais para suas posições designadas na pirâmide. A teoria mais aceita é o uso de rampas de terra maciças. Essas rampas inclinavam-se gradualmente para cima, fornecendo um caminho para as pedras. À medida que a pirâmide ficava mais alta, as rampas também cresciam. Equipes de trabalhadores puxavam os blocos pelas rampas, seus movimentos cuidadosamente coordenados. O ar estaria denso com os sons de esforço e os gritos dos supervisores. Os blocos eram manobrados para suas posições precisas, usando alavancas, rolos e cordas. A precisão dos antigos egípcios é um testemunho de seu domínio da cantaria e compromisso com a perfeição. As pirâmides do Egito são intrincados quebra-cabeças tridimensionais, cada bloco cuidadosamente moldado e posicionado. O domínio da geometria e da matemática dos antigos egípcios é evidente, desde os ângulos precisos até o alinhamento com os pontos cardeais. Eles entendiam π e a proporção áurea, criando estruturas visualmente deslumbrantes e sólidas. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada quase perfeitamente com o norte verdadeiro. A construção de uma única pirâmide foi um empreendimento maciço, que durou décadas e exigiu os esforços combinados de dezenas de milhares de trabalhadores. Dos trabalhadores das pedreiras aos artesãos que a moldaram, dos trabalhadores que transportaram os blocos aos arquitetos que supervisionaram a construção. Elas são ecos de uma era distante, sussurrando contos de faraós e deuses. Elas não revelam seus segredos facilmente, sem inscrições proclamando sua data de construção. Arqueólogos e historiadores montaram cuidadosamente uma linha do tempo, revelando que as pirâmides foram construídas ao longo de séculos, cada uma representando uma fase distinta na evolução da arquitetura egípcia. A quarta dinastia do Egito, que durou aproximadamente de 2613 a 2494 a.C., foi uma época de prosperidade, estabilidade e inovação artística. Foi durante essa era que os faraós embarcaram em uma onda de construções que alteraria para sempre a paisagem do Egito. Sneferu, o fundador da quarta dinastia, é creditado por iniciar esta era de ouro da construção de pirâmides. Ele encomendou a construção de 3 pirâmides: a pirâmide de Meidum, a pirâmide curvada e a pirâmide vermelha. A forma incomum da pirâmide curvada é o resultado de uma mudança de design no meio da construção. Os arquitetos ajustaram o ângulo dos lados da pirâmide para garantir a estabilidade da estrutura. A pirâmide curvada permanece como um testemunho da engenhosidade dos antigos construtores egípcios. O legado de Sneferu como um construtor visionário foi herdado por seu filho, Khufu.
Um faraó cujo nome seria para sempre sinônimo da mais icônica de todas as pirâmides egípcias, a Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide, com sua base cobrindo uma área de mais de 52.600 metros quadrados e seu ápice elevando-se a uma altura de 146 metros, foi a estrutura mais alta feita pelo homem no mundo por mais de 3.800 anos, um testemunho da ambição e gênio arquitetônico de Khufu e seu reinado. A Grande Pirâmide, como todas as pirâmides do Egito, não era meramente uma tumba. Era uma cápsula do tempo, um repositório de crenças, conhecimento e aspirações do Antigo Egito. As esculturas e inscrições intrincadas que adornavam as paredes de suas câmaras e passagens, embora em sua maioria perdidas para o tempo e os estragos de ladrões de tumbas, ofereciam vislumbres da compreensão dos antigos egípcios sobre a vida após a morte, seu relacionamento com os deuses e suas esperanças de imortalidade. A Grande Pirâmide, e todas as pirâmides do Egito, não são meramente relíquias do passado, mas símbolos duradouros da realização humana. Suas histórias ainda sendo decifradas, seus segredos ainda esperando para serem desvendados. Milênios se passaram desde sua construção, mas elas permanecem, suas silhuetas praticamente inalteradas contra as areias movediças do tempo. Essa resiliência, essa capacidade de resistir às forças implacáveis da natureza e à passagem do tempo, levanta uma questão convincente. Qual é o segredo por trás de sua notável durabilidade? A resposta não está em um único elemento, mas em uma combinação de fatores. Os antigos egípcios, através de gerações de experimentação e observação, desenvolveram uma profunda compreensão das técnicas de construção, propriedades dos materiais e o próprio ambiente que os cercava. Esse conhecimento, transmitido através de gerações de artesãos e arquitetos habilidosos, está tecido na própria estrutura das pirâmides, garantindo sua sobrevivência através dos milênios. As pirâmides sobreviveram a impérios e testemunharam a ascensão e queda de inúmeras civilizações. A própria paisagem que circunda as pirâmides desempenhou um papel crucial em sua longevidade. Os antigos egípcios, em sua sabedoria, escolheram construir suas tumbas monumentais no coração do deserto, um ambiente aparentemente inóspito, mas que oferecia um conjunto único de vantagens para garantir a sobrevivência a longo prazo de suas criações. O clima árido do deserto, caracterizado por baixa umidade e chuvas mínimas, agiu como um conservante natural. A madeira, um material de construção comum em muitas civilizações antigas, se decompõe rapidamente em ambientes úmidos. No entanto, o ar seco do deserto limitou o crescimento de fungos e bactérias que causam decomposição, preservando quaisquer elementos de madeira usados na construção das pirâmides. Além disso, as condições estáveis do solo do deserto forneceram uma base ideal para essas estruturas maciças. O peso das pirâmides, distribuído por uma base ampla, exercia uma pressão imensa sobre o solo abaixo. No entanto, a areia firme e compactada do deserto se mostrou capaz de suportar essa carga imensa, impedindo que as pirâmides afundassem ou se deslocassem com o tempo. O domínio da cantaria dos antigos egípcios desempenhou um papel fundamental na força duradoura das pirâmides. Eles eram mestres em extrair, moldar e encaixar blocos maciços de pedra. Suas técnicas aprimoradas ao longo de gerações de experiência e transmitidas através de famílias e guildas. O tamanho e o peso desses blocos, alguns pesando até 80 toneladas, contribuíram para a integridade estrutural das pirâmides, criando uma massa resistente às forças da natureza e aos estragos do tempo. A precisão com que os antigos egípcios moldaram e encaixaram essas pedras é simplesmente surpreendente, usando apenas ferramentas de cobre, malhos de madeira e sua profunda compreensão da geometria.
Eles foram capazes de criar blocos que se encaixavam com tolerâncias tão apertadas que mesmo uma lâmina fina não podia ser inserida entre eles. Essa precisão minimizou a necessidade de argamassa, um material que poderia se degradar com o tempo e enfraquecer a estrutura geral. Além disso, os antigos egípcios entendiam a importância de distribuir o peso efetivamente. Eles empregaram técnicas arquitetônicas como arcos em consola e tetos abobadados que distribuíam o peso das pedras sobrepostas para fora, impedindo o colapso das câmaras e passagens dentro das pirâmides. Essas técnicas, combinadas com a escala maciça dos próprios blocos de pedra, criaram estruturas de notável força e estabilidade, capazes de resistir ao teste do tempo. A sobrevivência das pirâmides, no entanto, não pode ser atribuída apenas às suas propriedades físicas. Elas também foram protegidas por seu significado cultural, tanto nos tempos antigos quanto no presente. Para os antigos egípcios, as pirâmides eram locais sagrados, os locais de descanso final de seus faraós e portais para a vida após a morte. Elas eram ferozmente protegidas por guardas, sacerdotes e elaboradas maldições, dissuadindo aspirantes a ladrões e vândalos. Mesmo após o declínio da civilização egípcia antiga, as pirâmides continuaram a ocupar um lugar de maravilha e fascínio para aqueles que as encontraram. Historiadores gregos e romanos se maravilharam com sua escala e antiguidade, enquanto estudiosos árabes procuraram desvendar seus mistérios. Esse fascínio duradouro, transmitido através de gerações, contribuiu para a preservação das pirâmides. Hoje, as pirâmides são reconhecidas como alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, protegidos pelo direito internacional e pelos esforços de inúmeros arqueólogos, historiadores e conservacionistas. Sua presença duradoura serve como um poderoso lembrete da engenhosidade de nossos ancestrais e da importância de preservar nosso patrimônio cultural compartilhado para as gerações futuras. As pirâmides do Egito são um testemunho do poder duradouro da ambição humana, engenhosidade e busca pela imortalidade. Elas são mais do que apenas tumbas. São cápsulas do tempo, preservando os ecos de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Os mistérios que cercam sua construção podem nunca ser totalmente desvendados, mas isso faz parte de seu fascínio. Elas nos desafiam a imaginar um mundo sem tecnologia moderna, um mundo onde o esforço humano e a engenhosidade eram as forças motrizes por trás de tais realizações monumentais. As pirâmides do Egito são um presente do passado, um legado de maravilha e inspiração para as gerações futuras. Elas permanecem como um lembrete do poder duradouro da criatividade humana e do profundo impacto que mesmo as civilizações antigas podem ter no mundo.